sexualidade, ela é muito presente na vida de todo mundo, né? Ela faz parte e a sexualidade, ela é vivenciada tanto pelos comportamentos quanto pelas vivências que as pessoas trazem, né? E aí tudo isso ainda se envolve com a parte clínica, com o organismo de cada um. Então, é uma coisa muito presente, né? A sexualidade, ela existe, seja da maneira que for, na vida de todo mundo, de todo ser humano, e a vivência dela vai evoluindo com o tempo, vai mudando, de acordo também com aquilo que cada um vai trazendo de bagagem. Seja de bagagem clínica, né, com algum comprometimento, alguma doença, ou seja de bagagem emocional, aí da parte de comportamentos e relações. Então, interfere muito, né? Acaba interferindo na rotina, nos relacionamentos, nas convivências, no convívio com as pessoas, né? Uns estudos que apontam que até 80% das pessoas que têm algum transtorno mental apresenta dificuldade sexual. Seja tanto no desejo, né, diminuição mesmo, perda de libido, seja até em conseguir alcançar orgasmo, né? Então, assim, e tá muito presente. E pode ser tanto da doença em si, quanto do tratamento, né? Porque eu vejo que tem muito receio em relação ao uso da medicação. Em relação ao uso na hora que eu começar a tomar, como é que vai ser isso? Né? Eu vou perder a vontade, eu não vou querer mais, né? Então, tanto pela medicação quanto o próprio transtorno em si. Aí eu dou um exemplo aqui. Eu vejo muito, no caso de mais de homens até do que de mulheres, por exemplo, a ejaculação precoce. O paciente muito ansioso, ele acaba tendo uma ejaculação precoce. Ele já fica tão ansioso, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Que aí a coisa desanda rápido demais. Já a mulher, eu vejo muito que essa perda de libido, né, essa situação, esse transtorno na parte sexual, vem muito também, por exemplo, as pacientes que estão mais num quadro mais depressivo. Porque já é um quadro onde a pessoa perdeu a vontade de algumas coisas, perdeu aquele entusiasmo, né? Ela tem ali a sensação de que ela está cansada o tempo todo, fadigada o tempo todo, né? Então ela não tem aquele ânimo de ter uma relação. Porque a gente sabe, é muito comum, principalmente no caso das mulheres, que não é ligar um botãozinho e agora vamos fazer sexo, agora estou com vontade. Não é assim. Tem todo um entorno ali, tem que criar o clima mesmo, né? Tem que ter ali aquilo que vai gerar essa vontade, que vai te estimular a ter essa vontade, né? E aí, quando tem esse estímulo, a mulher tem a lubrificação vaginal e aí tem uma relação prazerosa. Porque também, muitas vezes, eu recebo a queixa assim, doutora, eu até tenho vontade, mas aí eu sinto dor naquela hora, e aí quando eu vou fazer de novo, como eu senti dor na relação anterior, eu já fico com medo de nessa relação eu ter dor de novo. Então, já gera uma ansiedade, já gera uma angústia ter a relação sexual. E aí ela vai perdendo a vontade de ter a relação, com medo de sentir aquela dor de novo. Então, tem toda essa parte psicológica envolvida, né? E é muito comum os transtornos ansiosos estarem relacionados aos jovens, né? Ansiosos por aquele momento, como vai ser aquele momento, muita ansiedade no sentido assim, eu tenho que comparecer bem naquele momento, né? Eu tenho que conseguir dar prazer para o meu companheiro. Muitas vezes pensa muito nisso, ao invés até de pensar, e o meu prazer, né? Então gera-se sim muita ansiedade e muitas vezes, já na fase mais da parte que já está com um pouquinho mais de idade aí, a gente vê que a perda da libido não vem tanto pela ansiedade, vem muito mais pelo quadro depressivo. Então, assim, o próprio transtorno em si pode gerar também essa perda de libido, né? Porque muito se associa com a medicação. Sim, o psicofármaco pode levar? Pode sim, gente. Tá? Não tô aqui para falar que não. Pode sim.
Antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos podem sim reduzir a libido, às vezes até anular mesmo, ter mesmo a perda da libido, né? Por quê? Porque muitas vezes, como efeitos colaterais deles, a gente tem aí uma sonolência, uma fadiga, né? Então, tudo isso também não faz dar aquela vontade de ter a relação. E aí você colocou muito bem que é uma pontinha do iceberg. Tem todo um restante ali embaixo que muitas vezes não está sendo visto, mas que existe ali embaixo, né? E não adianta a gente pontuar só a pontinha. A gente tem que conseguir abordar toda essa parte, toda essa base, né, do iceberg, para que a gente consiga ajudar essa paciente. Existe muito tabu, porque eu entendo ainda que nos dias de hoje, ainda assim, muitas mulheres ainda têm, as mais senhoras, vamos dizer assim, ainda têm aquela noção de que precisa satisfazer o marido. Gente, a sexualidade tem que ser boa para os dois lados. Então, não é só satisfazer o outro. É importante satisfazer o outro? Sim, mas é importante se satisfazer. E a que ponto eu me conheço para saber o que me satisfaz? O que me dá prazer? Ainda tem algumas pacientes que nos dias de hoje são pacientes assim que não são muito avantajadas na idade, não. Elas não conhecem, a hora que eu questionei assim, e o que você acha que poderia ser mudado que te daria prazer? Que você ia gostar? Não falo só no ato sexual em si, mas antes, quando vocês vão ter uma relação, como que é o antes? E o depois? Né? É maquinar o negócio, ó, nesse dia, nessa hora, né? Aí realmente é complicado. Então, assim, como que tá o relacionamento de vocês? Vocês estão brigando muito? Né? Tem tudo isso. Como que... Vocês estão conseguindo conversar sobre isso? Você já conseguiu conversar com o seu parceiro sobre essa sensação que você tem, sobre o que está acontecendo com você? Porque tem mulheres que falam para mim que o parceiro está reclamando porque elas não procuram. E elas não procuram porque elas não estão tendo desejo. E esse desejo não é porque elas não gostam mais do marido. Elas amam o marido. Elas falam para mim, doutor, eu amo meu marido. Mas eu não tenho vontade de fazer sexo. Nem com ele, nem com ninguém. Não é porque eu não quero fazer com ele. Meu marido já tá achando que eu tenho outro. Tem umas que ficam assim. E não é isso. É porque muitas vezes nem elas conseguem encontrar o que poderia estar sendo feito de diferente para que elas conseguissem ter este desejo. Claro, a gente tem que investigar sim toda essa parte clínica que você falou, como é que está o hormônio, se tem alguma outra doença de base. Por exemplo, a paciente que tem diabetes, ela pode ter uma perda de libido, né? E ela pode estar usando medicações que fazem ainda, colaboram com a perda da libido. Isso precisa ser avaliado, porque pode ser ajustada a medicação. A hipertensão, a mesma coisa. Vários antihipertensivos também reduzem libido, né? E aí fica muito naquela história de que o psicofármaco reduz libido. O psicofármaco, ele é um fármaco que pode reduzir o libido, pode ser um efeito colateral? Sim, é um efeito colateral muito comum. Mas não é só o psicofármaco, existem várias outras medicações para tratamento de outros acometimentos clínicos, né, não de transtornos mentais, que podem levar. Por exemplo, omeprazol. Vejo muito paciente usando omeprazol. E aí tem perda de libido. A gente precisa entender se realmente isso é um efeito colateral ou não. Né? Porque muitas vezes a gente culpa a medicação por uma coisa que a gente não está conseguindo enxergar. Então, primeiro eu tento mostrar para minha paciente, né, que pode estar acontecendo que ela não está enxergando, ou se realmente vamos pontuar a medicação. Não, é a medicação? Então vamos lá. A gente pode trocar a medicação? A gente pode ajustar a dose? Por exemplo, às vezes é uma medicação que eu não posso tirar, porque ela é de extrema importância
para o tratamento do transtorno que a paciente tem. Mas a gente pode estar ajustando a dose dela para que ela cause menos efeito colateral e associar alguma outra medicação para reduzir esse efeito colateral de perda de libido e que contribua também no tratamento dela. Então, tudo isso pode ser ajustado. São, sim, as situações pontuais, né? Então, a paciente vai me trazer a queixa da perda de libido e ela está usando aquela medicação. A gente vai tentar encontrar a causa da perda de libido. Então, vamos lá. A causa, realmente, a gente afastou outras causas. O relacionamento mais está legal, não está tendo problemas, né? Não está tendo problemas familiares, até problemas financeiros. Hoje em dia, nessa situação que a gente está vivendo, mexe com o emocional de uma forma que também perde a libido, né? Então, assim, não temos fatores emocionais que estejam levando, não temos outros fatores, somente a medicação em si, ok, é um efeito colateral da medicação. Então, vamos manejar essa medicação. Essa medicação, ela é imprescindível para o tratamento da paciente, então eu não posso tirar ela, trocar ela por outra. Então, eu tenho que causar menos, fazer com que ela cause menos efeitos colaterais. Como que eu posso fazer isso? Eu posso reduzir a dose dessa medicação e associar outra sem ter prejuízo no tratamento do transtorno? Posso? Ótimo. É essa abordagem que a gente vai ter. Não posso reduzir a dose dessa medicação, porque essa dose é a dose efetiva para o transtorno. Então, eu preciso associar outros meios, ou outra medicação, ou outros meios no hábito de vida dessa paciente que não deixe esse medicamento gerar tanto efeito colateral, já que eu não posso ficar sem ele. Quando eu posso ficar sem, a primeira escolha é realmente a troca medicamentosa, tá? Se eu não posso ficar sem, aí eu avalio se podemos reduzir dose e associar outra. Não posso ficar sem, não posso reduzir dose, então vamos avaliar se eu associo outra, né? Ou se a gente tem que corrigir algum hábito ali, né? Que esteja também fazendo com que esse medicamento acabe tendo esses efeitos colaterais. E aí a gente entra na parte dos hábitos saudáveis, né? Vamos diminuir o uso de álcool, vamos retirar o tabagismo, né? Vamos dormir melhor, fazer uma higiene do sono, vamos criar uma rotina alimentar, né? Então aí vem todo aquele hábito de vida que a gente sempre martela em cima, porque hábito bom é qualidade de vida, né? E como você disse, Ju, é de extrema importância. Percebeu que não tá legal? Não tá legal. A relação sexual não está legal. Não estou tendo vontade, ou então eu até tenho um pouco de vontade, mas eu tenho receio disso ou daquilo. Enfim, não está legal a relação sexual. Não está legal como eu tenho visto a relação. Eu não estou tendo vontade. Tem que buscar causa. Tem que buscar ajuda. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.